Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Vamos falar mais uma vez sobre o tema do inferno. É um tema que tem interessado a muitas pessoas e sempre tem alguma coisa que nós ainda podemos esclarecer, então vamos esclarecer um pouco mais sobre o assunto. Gostaríamos de dizer que estamos tocando nesse assunto porque nós achamos que ele tem relevância espiritual. Então, o nosso objetivo não é ficar satisfazendo a curiosidade, mas sim falar sobre espiritualidade, especialmente sobre espiritualidade cristã. Então, eu vou mencionar alguns versos da Bíblia aqui, não vou lê-los para que possamos ganhar tempo e para que eu também possa comentar algumas coisas a mais, ok? Mas estão todos na Bíblia. Eu creio que a maioria conhece esses textos. A pergunta é: Satanás habita no inferno? Porque a grande maioria do mundo cristão diz que os mortos, ímpios, estão agora queimando no inferno. Quem já morreu e se perdeu está queimando no inferno, né? Então quem morreu lá há 6.000 anos está lá até agora queimando, e alguns acreditam que Satanás também está queimando lá. Agora, se você acredita diferente, vamos ver o que a Bíblia fala, ok? E vamos esclarecer algumas coisas, porque algo está errado nessa pregação que a maioria faz. Algo está em contradição e nós temos que esclarecer. O primeiro texto que eu vou ler está em Apocalipse, que diz assim: ai de vós que habitais a terra, porque o diabo foi até vós. Ele foi expulso do céu, ele foi até vós e sabe que tem pouco tempo. Pouco tempo para quê? Se muita gente, como os pentecostais, por exemplo, dizem que Satanás é eterno, que ele nunca vai morrer, por que aqui diz que ele tem pouco tempo? Então ele tem pouco tempo para enganar as pessoas, essa é uma parte da verdade, uma parte apenas, mas ele tem pouco tempo de vida também, e ele sabe disso. A morte dele está decretada. Tem muita gente que quer que ele viva, mas ele não vai viver para sempre, e a Bíblia é clara sim sobre isso. Outro texto que eu gostaria de mencionar é que quando Satanás chegou na presença de Deus, no livro de Jó, e Deus perguntou para ele assim: de onde você vem? Ele fala: de rodear a terra. Então, esses dois textos que nós mencionamos, um diz que Satanás foi jogado na terra, agora é o próprio Satanás dizendo que ele fica rodeando a terra. Então, ele não está no inferno. Agora, se você diz assim: não, ele não está, mas os ímpios estão. Então Deus deixa os ímpios queimando, que cometeram um pecado infinitamente inferior ao do diabo, e ele fica por aí, tentando as pessoas, passeando. É como se fosse aquela saidinha da penitenciária, né? Por bom comportamento. Não, você pode sair, mas as pessoas criadas à minha imagem e semelhança, elas vão ficar queimando lá. Elas queimam lá por milhares e milhares de anos, mas o diabo mesmo não está queimando, ele está por aí, rodeando a terra, como ele mesmo disse, e que Deus disse também que ele está por aí, na terra. Então, que caráter de Deus é esse? É assim que se apresenta o caráter de Deus? Você acha que isso é justo? Pessoas que viveram, às vezes, só 20 anos aqui na terra, estão queimando há milhares de anos, e Satanás está passeando aí, está de boa por aí. Meus queridos, vocês não percebem que isso não faz sentido? Nós não podemos ter uma fé cega. A fé não é cega, a fé é esclarecida. Pode olhar em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, é uma fé racional, né? A nossa transformação tem que ser racional, temos que usar o cérebro. Deus nos deu o cérebro. Então, a nossa fé, ela é esclarecida pela palavra de Deus. Ela não pode ser, é assim porque eu quero, ou porque é assim que a igreja fala. O que é que Deus fala?
né? Então, fica claro que o diabo não está no inferno. Outro texto aqui, que Pedro diz, né, primeira carta de Pedro 5:8, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso redor como um leão, bramando, procurando quem ele possa tragar, né? Então ele não está no inferno. Se ele está tentando a humanidade, se ele está tentando a você e a mim, ele não está no inferno, ou ele tenta de lá, é uma tentação virtual. Ele manda de lá e aí a tentação vem pelo WhatsApp, ou vem pelo ar, que ele tem um satélite, e ele manda a tentação lá do inferno, bate no satélite, volta para a Terra. É assim? Você pode falar que eu estou zombando, mas isso é uma zombaria. Esse ensinamento já é uma zombaria. Ele já é jocoso, né? É piada pronta, porque não, o diabo não está no inferno. De novo, outro texto dizendo que não. Ele está rodeando a humanidade, procurando quem ele possa tragar. Outro exemplo aconteceu com o próprio Jesus, em Mateus 4. O próprio diabo foi ali tentá-lo. Aí Deus permitiu que ele saísse do inferno. Ele estava queimando lá. Agora sai, vou dar um alívio. Você vai tomar um ventinho lá no deserto e apagar um pouco essa chama aí que está queimando em você. Você vai lá tentar Jesus. Faz sentido isso? Não. Se ele foi lá no deserto é porque ele tem liberdade, né? Outras pessoas dizem, não, Satanás está preso. Não está preso, não. Nós acabamos de ler, ele fica rodeando como um leão, então não está preso, não. Fica rodeando a pessoa ali, a hora de fraqueza ele vai lá e ataca. Outro texto diz que em Apocalipse, depois do fim de tudo, Satanás será acorrentado, né? Depois da volta de Jesus, Satanás será acorrentado. Por que ele vai ser acorrentado? Porque ele está preso ou porque ele está solto? Se ele vai ser acorrentado é porque ele está solto. Não, uma coisa simples. É como eu costumo dizer aqui. Até uma criança entende isso, meus queridos. Se Satanás vai ser acorrentado, é porque ele está em liberdade. Ele está pintando e bordando aí. Se você não entende isso, se você não reconhece as obras dele, a cada dia, você não precisa nem ir muito longe, né? Hoje em dia tem atacado as crianças, né? Com tantas teorias e ensinamentos distorcidos que vão provocar a distorção do caráter dessas crianças. As escolas estão preparando verdadeiros monstros imorais para o futuro. Um futuro muito próximo. Então, podemos dizer que eles estão no inferno? É claro que não. E os ímpios também não. A Bíblia diz que isso não está correto. As pessoas não estão queimando. Repare, especialmente no Novo Testamento, que o assunto é mais citado, toda vez que Jesus fala quando as pessoas finalmente forem destruídas no fogo, o verbo está sempre no futuro, né? Ele fala, ali haverá pranto e ranger de dentes, né? Várias vezes, haverá. Ele não diz ali há. Ali tem pranto e ranger, não. Ali haverá. Futuro. Ele não disse que era antes disso. Aliás, mais um texto no Novo Testamento, Mateus capítulo 25, já chegando no fim do capítulo, Deus diz que o lago de fogo e enxofre, onde Satanás e seus anjos vão queimar, está reservado para eles. Está reservado. Não está sendo usado ainda. Está lá reservado. Depois que eles forem julgados, aí pronto. Né? Julgados, eu quero dizer, o juízo de execução. É lógico que Satanás já está julgado, mas ainda o juízo não foi executado. Ele ainda está aí, fazendo seus crimes. Depois será executado o juízo sobre ele e seus demônios. Mas, por enquanto, repito, ele está livre. Esse lugar chamado inferno simplesmente não existe. Né? O que vai ter no futuro é o lago de fogo e enxofre. E ele vai ser, ali vão ser julgados os ímpios e os demônios. Né? Vão ser, haverá
pranto e ranger de dente. Não agora, né? Quando Jesus voltar, João 5, 28 e 29, aí vai ter o juízo ali, ele fala, os justos ressuscitam para a glória e os ímpios ressuscitarão para a vergonha. Então está no futuro. Como é que a pessoa está lá no inferno queimando e depois ela vai ressuscitar? Como que ela vai correndo assim, sai do inferno, pula na sepultura? Aí, queridos, não dá. Não dá, não faz sentido. Perdão. Estude mais a Bíblia. Estude independente dos homens. Se vai ter ressurreição, não faz sentido as pessoas estarem sendo queimadas. Os ímpios ainda serão ressurretos. Lá em Apocalipse 20, eles ainda vão se reunir com Satanás mais uma vez para atacar a cidade santa. E aí descerá fogo do céu e os consumirá. É tudo futuro, não é agora. Outra coisa, as pessoas hoje que são possuídas pelo demônio, coisa que nós já falamos aqui no canal também. Eu já falei que meu pai ele tinha as possessões demoníacas voluntariamente, ele era da Quimbanda. Minha mãe tinha possessões demoníacas, não porque ela queria, acontecia com ela por fraqueza, por vários motivos. Então, os demônios eram permitidos de sair do inferno para vir entrar no meu pai, vamos dizer assim, entrar entre aspas, entrar na minha mãe, falar através deles, que os demônios falavam através deles. A gente era criança, então ficava assustado com aquilo, e eu vi isso por anos, no caso da minha mãe. Então, como que é? O demônio saía do inferno? Vocês estão entendendo? Então, isso é mentira. Dizer que os demônios estão no inferno é mentira. Dizer que as pessoas morreram, estão queimando no inferno, é mentira. É tradicional? É tradicional. É comum as denominações mais variadas falar sobre o assunto? Sim, é comum. Até denominações não cristãs, eles acreditam nisso. Várias acreditam que a pessoa morre e vai lá queimar e depois ela vai ressuscitar, né? Você vê, não faz sentido, né? Não tem vida eterna no inferno. Como é que a pessoa vai queimar para sempre se não existe vida eterna no inferno? Para ter vida eterna, a Bíblia é bem clara, tem que ter a árvore da vida. A pessoa tem que ter acesso à árvore da vida para comer do fruto e viver para sempre. Isso está lá em Apocalipse 21. Não sou eu que estou inventando, está lá. Se a pessoa comer, ela vive. Mas lá no inferno não tem árvore da vida. No lago de fogo e enxofre, no caso, não vai ter uma árvore da vida lá para eles comerem e viver para sempre. Não faz sentido. Nós já falamos, nem faria parte aqui dessa meditação, mas eu vou falar de novo. Deus não vai dar um território para Satanás eterno, um território eterno para ele. Ele ficar zombando de Deus e amaldiçoando a Deus, juntamente com os ímpios, amaldiçoando a Deus para sempre. E detalhe, eles são maioria, né? Os ímpios são muito... O caminho é largo, Jesus falou. Estreito é o caminho que leva para a vida. Isso significa a maioria vai se perder. Então vai ter na eternidade a maioria que se perdeu zombando e amaldiçoando a Deus e uma minoria adorando a Deus e glorificando. Não. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Difícil de entender esse verso. Eu sei que o brasileiro, de acordo com a estatística, ele é péssimo em interpretação de texto, mas, meus queridos, o texto está muito claro. É muito simples. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Não tem. Ok? Então, que nós possamos quebrar as correntes da mentira e do erro, porque isso afeta a nossa comunhão com Deus, porque isso está distorcendo o caráter justo e amoroso de Deus. Agora é aquela hora que eu peço que você deixe seu like no nosso vídeo, que compartilhe o máximo que puder, a fim de que essa mensagem se multiplique, para que o nosso canal se fortaleça e cresça. É uma exigência do YouTube, então
se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E se você puder colaborar conosco financeiramente, temos aqui o nosso Pix, pois precisamos de recursos, precisamos de muitas coisas a fim de aprimorar o trabalho para Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.